você é responsável por uma equipe com potencial, mas tem desafios para crescer. Em partes, você encontra dificuldades na hora de alinhar o desempenho individual de cada pessoa com os objetivos estratégicos da empresa, do negócio, daquilo que você está pensando. E em um mercado que é competitivo, onde os resultados eles são cobrados a todo instante, tu percebe que por mais que você se esforce, ainda falta alguma coisa para que tu tenha a confiança e a clareza em relação ao que está sendo entregue e o que realmente é esperado de cada um aí dentro da empresa. Existe essa discrepância. O tempo inteiro você está com essa dúvida. Poxa, será que as pessoas realmente estão entregando o seu melhor? Será que as pessoas elas estão aqui fazendo o seu máximo ou elas estão só sobrevivendo? Será que não existem formas de eu ajudar ou de eu fazer com que essas pessoas elas entreguem mais e evoluam de forma mais consistente? Eventualmente, para encontrar respostas para essas perguntas, você tenta motivar, você tenta orientar os colaboradores, você dá feedback com certa regularidade, mas está sentindo que não está conseguindo mapear com clareza onde estão os gaps entre a performance atual e o que é necessário para que você alcance os resultados que você está esperando, que você deseja. Porque, afinal, como é que você pode garantir que cada pessoa do teu time aí, ele esteja no caminho certo para entregar o seu máximo potencial? E, turma, nesse encontro de hoje aqui, a gente vai falar sobre o painel RPC. É uma solução bem estratégica que alinha resultados, performance esperada e competências necessárias para cada função dentro do negócio, para que ela atinja sua excelência em operação e também se torne mais valioso para o negócio. O painel RPC é uma ferramenta que a gente criou aqui para mapear os resultados que um colaborador precisa atingir em determinada função, definindo também com clareza qual que é a linha de performance que ele precisa fazer para atingir esse potencial e quais são as competências que ele precisa ter ou eventualmente até desenvolver. Pensando que competência a gente está olhando para o que ele precisa ter de conhecimento, de habilidade e de atitude para conseguir manter e ser consistente em um desempenho esperado, um desempenho talvez até acima do padrão esperado. Então, dentro dessa ferramenta, a gente vai explorar algumas coisas. Primeiro, clareza nos objetivos que são esperados. O painel RPC ele vai permitir que você defina de forma clara e objetiva os resultados que tu espera de cada pessoa aí do teu time. Isso vai facilitar e muito tanto a gestão do desempenho quanto a comunicação de metas, mas também principalmente de você se tornar um treinador, de você ser um desenvolvedor de pessoas. Eu sempre cito Abraham Lincoln, né, que ele dizia que a maior competência de um líder é a de desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. E o painel RPC, ele é uma ferramenta que te ajuda e muito nesse quesito. Outra coisa, gestão de performance baseada em métricas, porque você passa a ter uma linha de performance bem definida por cada função, por cada nível que é desempenhado em função. Então você sabe exatamente onde cada um dos colaboradores está em relação às metas, onde que ele precisa melhorar, e sabendo disso, tendo esse conhecimento, te permite intervir de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais eficiente, de maneira mais assertiva, ajudando a pessoa a resolver alguns gaps que estão travando o seu desenvolvimento. E você também consegue usar o aspecto da competência como um grande diferencial. Porque o painel RPC, ele mapeia não só o que precisa ser feito, ele mapeia também como precisa ser feito. Ele identifica quais são as competências necessárias para fazer isso acontecer. E competências, de novo, resgatando. Com competência, eu digo que é a junção de conhecimento, habilidade e atitude. São coisas diferentes, logo a gente vai falar mais sobre isso. Então, cara, imagina o impacto que uma ferramenta como essa, que não só te ajuda a acompanhar os resultados de uma forma mais contínua, mas também te dá insights exatos sobre as competências que cada pessoa do teu time precisa desenvolver. Sem dúvidas, isso acelera a evolução de cada colaborador, isso garante que eles estejam sempre alinhados com os objetivos estratégicos da empresa, o que é fundamental, como a gente vai ver logo que eu começar aqui o compartilhamento da minha apresentação. E talvez ainda falte eu te dizer o que você ganha ao implementar isso, né?
Bom, eu já disse, vai muito além de monitorar o desempenho, se trata de uma ferramenta, de um recurso para otimizar a performance do teu time. Isso vai te permitir que você eleve as pessoas do teu time para um próximo nível. Cada colaborador ele entende com muita clareza o que é esperado dele e o que é necessário para fazer isso. Então, essa clareza, esse alinhamento estratégico são fundamentais e vão te dar, não só para você, mas também para o colaborador, um nível de clareza muito grande. Vai te vai simplificar a gestão da performance, vai desenvolver um nível de aceleração de competência absurdo e vai garantir uma evolução contínua. Então, nessa aula de hoje aqui, eu vou mostrar para vocês como faz para implementar o painel RPC, para por que isso é importante e, ao final, para que você possa alinhar claramente os resultados esperados de cada uma das funções do teu time com as competências necessárias para alcançar isso. Com essa ferramenta, você vai ser capaz de acompanhar o progresso de cada pessoa, de acelerar o desenvolvimento, de garantir que o teu time esteja alinhado com o objetivo estratégico da empresa. E a gente vai explorar o passo a passo sobre como fazer o painel RPC e eu vou te mostrar também na prática como ele se aplica em instantes assim que eu começar o compartilhamento da minha tela. Então eu vou pedir para vocês apenas que me deem um ok quando já estiverem vendo aqui o meu conteúdo. Maravilha! Todos comigo? Ótimo. Lidere o presente, inspire o futuro, parte do que é o nosso slogan do programa de maestria em liderança. Vamos lá, falando sobre o painel RPC, resultado, performance e competências. Essa aqui é uma leitura muito importante. Como é que eu faço para definir desempenho? Eu uso dessa imagem aqui, desse demonstrativo para explicar um pouco sobre isso. Pense no seguinte, na jornada até o resultado, a primeira coisa que a gente deve olhar é a organização, é a empresa. E dentro da organização, a empresa, a primeira coisa que precisa estar muito claro, e para todos, em primeiro lugar, em primeira instância, é justamente aquilo que parece clichê, mas é extremamente importante. A visão, a missão e os valores. E veja, não pode ser só um quadro na parede, pelo amor de Deus, não pode ser algo que as pessoas não veem, tem que ser algo que as pessoas dizem diariamente. Diariamente elas precisam dizer isso nos seus dias a dias. Elas precisam dizer isso no café, no almoço, nas reuniões, todas as metas que você está colocando para o mês, para o semestre, para o trimestre, seja lá como você se organize, elas precisam trazer o elemento da visão, da missão, principalmente, né, principalmente dos dois, de como que isso está te aproximando do lugar para onde esse negócio está indo. Então, basicamente, vocês já não devem ter cansado de ouvir isso, mas de forma bem sucinta, visão para onde a empresa vai. Para onde vai? Qual é o objetivo de longuíssimo prazo? A missão é o que a gente vai fazer para chegar lá, o que a gente entrega em termos práticos para o mercado para que a gente chegue lá. Pensa no seguinte, é a definição de marketing. Marketing é geração de valor para o mercado e a coleta de parte do valor gerado de volta para você. É isso, a missão explica como você gera valor para o mercado e, eventualmente, você pega uma parte desse valor para você. E isso vai te ajudar a pavimentar o caminho para chegar na tua visão de longo prazo. E os valores é nada mais do que o conjunto de coisas que rege como que a gente vai fazer para executar a missão. Então, os valores também são muitíssimo importantes. Talvez esteja dentro do conjunto de valores você ser referência em qualidade. E talvez seja você ser uma empresa extremamente lucrativa. Nem sempre qualidade anda junto com lucratividade. Se você é um varejista. Se você é um varejista, tem que vender mais barato, botar mais volume, botar mais giro, mas nem sempre tem a melhor qualidade. Modelo de negócio. Os valores, eles também precisam conversar com o teu modelo de negócio, com a forma como você se posiciona no mercado e uma série de outras coisas que não é o caso aqui. Se você quiser aprofundar isso, tem uma aula também sobre cultura organizacional. Ok, temos isso definido. O próximo passo é nós olharmos agora para um desempenho individual. E eles começam a ser analisados por aqui, pelos objetivos da função. Depois, as áreas-chave de resultado para que a função
consiga atingir os seus objetivos. E depois temos os padrões de desempenho, que é o que é um padrão de desempenho para que determinada área-chave tenha o seu resultado entregue. E por fim, o mapeamento das atividades necessárias para que você alcance determinado resultado. E aí eu estou estipulando aqui o que é o desempenho individual de cada função. Então vamos ver juntos comigo. Pensa no seguinte, objetivo da função. Por que a minha função existe? Por que meu trabalho existe? Será que você é orientado a resultado ou você está mais orientado a tarefa? E além disso, você também define um compromisso, que basicamente é uma frase que traduz com o que você está comprometido no seu trabalho e por quê. Quando eu vou fazer um treinamento, por exemplo, do programa de maestria em liderança, e a gente faz esse exercício na prática, é incrível perceber que normalmente 90% ou mais da turma está orientado a tarefas, apesar de achar que está orientado a resultados. E aí eu te pergunto, você que está vendo aqui, você acha que é orientado a tarefas ou resultados? Você topa fazer um exercício? Pausa o vídeo agora e escreve qual que é o objetivo da tua função. Por que a tua função existe? Se você pausou e já escreveu, agora eu vou te contar uma coisa. A resposta, a forma correta de você escrever isso e ser orientada a resultados é a seguinte. A tua resposta, ela precisa responder a essa pergunta. Pelo que você é cobrado? O que você precisa garantir? Então, se a tua resposta ela for algo do tipo, imagina que você é um diretor executivo. Então, imagina que é o seguinte, se a tua resposta for fazer networking com o mercado, comunicar com as diretorias internas, com as demais diretorias, para que o nosso time faça os resultados XPTO, papapá, saiba que você está orientado à tarefa. Porque tudo que eu disse até aqui é uma tarefa. Fazer a expansão do negócio é uma coisa que eu preciso, já disse, é fazer. Se é algo que eu tenho que fazer, é uma tarefa. Então, como é que eu poderia mudar esse cenário? Ao invés de fazer a expansão do negócio, ou fazer networking para conseguir melhores oportunidades para o negócio, você poderia se utilizar o seguinte: a melhor maneira de você escrever a sua descrição, pelo que você é cobrado, qual é o objetivo da tua função, seria o seguinte: a minha função ela existe para garantir que os melhores executivos tenham acesso a networks importantes, de modo que tenham os recursos necessários para fazer a expansão das suas unidades de negócio, assegurando que a nossa companhia tenha os melhores índices de resultado individual para cada uma delas, alinhados com o objetivo da organização. Pronto. Percebe a diferença? Em nenhum cenário você está colocando que você vai fazer algo, que você precisa executar XPTO, que você precisa extrair a performance do seu time, né? Você precisa treinar as pessoas. Você não precisa treinar ninguém. Isso é parte do trabalho, isso é fazer, isso é tarefa. Isso vai entrar depois. Mas o objetivo da tua função precisa dizer o que você precisa garantir. Então, eu preciso garantir que as pessoas da minha equipe elas tenham a preparação técnica para entregar os melhores resultados. Faz sentido? Maravilha. E aí, compromissos, uma frase que traduz com o que você está comprometido. Você pode estar comprometido em assegurar os melhores resultados do teu setor. Ponto. É isso. E aí você define quais são, obviamente. Você não pode ser tão genérico assim. Definido isso, os objetivos da função definidos, a gente vai para o próximo passo, que são as áreas-chave de resultado. Então pense no seguinte, se você é sei lá, se você é alguém da área de vendas, quais são as áreas indispensáveis para que você alcance o resultado desejado? Se você é sei lá, um gerente comercial, talvez uma área-chave seja o desenvolvimento da equipe. Outra área-chave seja a qualificação. Outra área-chave, o fechamento. Outra área-chave, a estratégia. Geralmente a gente vai dividir isso em 4 a 7 áreas-chave. E a última, essa é igual independente da função, ela sempre deve ser autodesenvolvimento.
Porque o tempo inteiro você precisa estar se desenvolvendo, você precisa colocar isso como iniciativa em todas as funções, para todos os cargos. Todas as pessoas deveriam todo mês olhar para o que elas vão fazer para se desenvolver, para estarem melhores para os desafios que vão surgir. Porque se vocês não fizerem isso, bom, sinto muito. Em algum momento vai ficar obsoleto. Porque o mercado avança e ele avança rápido. Então, o mínimo que a gente deve fazer é mensalmente estar olhando para fazer coisas que vão nos ajudar a estar preparados para o que o mercado vai exigir daqui 6 meses, daqui 1 ano. Lembra, sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. É isso que define sorte. E é você que constrói a tua sorte se você todo mês estiver se preparando, se autodesenvolvendo para ocupar a posição que o acaso pode te trazer lá na frente. Legal, definimos as áreas-chave de resultado. Agora é hora dos padrões de desempenho. Então, o padrão de desempenho, ele basicamente ele deve citar o seguinte: o meu papel em determinada área-chave ele vai estar sendo bem feito quando as seguintes condições existirem. E aí é uma frase completa, com números, feita como se você estivesse olhando para trás da sua avaliação de desempenho. Então você pode usar aqui prazo, documentação, porcentagem, valor monetário, você precisa colocar qual é o padrão. Quando a gente pensa, por exemplo, do gerente comercial de novo, a gente vai olhar para a área de fechamento, conversão de vendas. Não qualificação, conversão de vendas. Talvez um padrão de desempenho é que ele tenha, dentro da equipe dele, todas as pessoas que são da equipe de vendas com a taxa de conversão em vendas de 20%. Esse é o padrão de desempenho do gerente. O padrão de desempenho do vendedor vai ser garantir 20% de taxa de conversão na minha média mensal. Na minha média de calls que eu faço. E aí você vai ter uma série de padrões de desempenho para cada área-chave. Por que o padrão de desempenho é tão importante, gente? Porque o padrão de desempenho, como o nome já diz, ele coloca um padrão. Então você pode até fazer DRDs por níveis, de júnior, pleno, sênior, coisa do gênero. E aí você precisa que, pô, o cara entrou em 3 meses, ele vai pegar aqui o padrão de desempenho de um painel RPC de júnior. E, sei lá, o júnior tem que ter pelo menos 10% de taxa de conversão, tem que fazer pelo menos 10 calls na semana, com 10% de taxa de conversão. Tem que fazer pelo menos uma venda por semana. Essa é o padrão de desempenho da área-chave de vendas, conversão em vendas de um closer júnior. Depois que ele passa a ser sênior, a conversão tem que ser 20. Depois que ele passa para pleno, a conversão tem que ser 20. E o número de reuniões aumenta. Para sênior, a mesma coisa. Mais taxa de conversão, mais número de reuniões, maior valor por contrato vendido, maior número de indicações que ele pega por contrato, maior receita de faturamento que ele consegue gerar. Tudo isso entra dentro dos padrões de desempenho. Para cada nível você pode fazer isso se você for mais meticuloso. E aí você sabe se a pessoa ela tá ou não te entregando aquilo que é necessário para a função. Você sabe se está na hora ou não de promover a pessoa. Você para de sofrer com aquelas pessoas que vêm te pedir aumento, que vêm te pedir promoção, e você não sabe se pode ou não dar promoção, porque você não sabe se a pessoa está performando bem ou não. Você precisa ter essa clareza. E veja, isso aqui não é difícil, não é impossível, é simples, mas é trabalhoso, exige esforço. E eu vou te contar um segredo: ser profissional exige esforço. Trabalhar como profissional exige esforço. Se você não colocar esforço, bom, você pode continuar trabalhando como amador. Você pode continuar sofrendo com as pessoas te pedindo aumento e você não sabe se pode dar ou não. Mas não vem chorar depois que a pessoa pegar R$ 500 de aumento e um vale dentista e for para a concorrência. Legal, temos os padrões de desempenho. Por fim, agora, eu só preciso delimitar quais são as atividades que são necessárias para que o resultado de determinada área-chave de resultado seja satisfeito. É simples assim. Então, pô, é fazer 10 reuniões, 10 ligações de prospecção, follow-up em X tempo, conseguir buscar por indicações toda call. As atividades, o que ele precisa fazer para ter os resultados que você listou nos padrões de desempenho.
Isso vai ajudar a pessoa a ter o resultado na área-chave, que vai ajudar ela a cumprir o objetivo da função. Faz sentido essa lógica? Você começa mapeando de cima para baixo, mas é de baixo para cima que o resultado acontece. Legal? E por fim, chegamos aqui no nível de alinhamento individual e organizacional, que aí a gente vai olhar para as competências necessárias para fazer tudo isso aqui funcionar e entregar o resultado que o negócio precisa. Essa cor verde não está com nada, vou pegar vermelho aqui. Aí, melhor. Então, de novo, conhecimentos, habilidades, atitudes. O que a pessoa precisa saber. Ah, entendi porque eu peguei verde, porque não tá legal. Pegar o amarelo então. Ó, o que a pessoa precisa saber, o que a pessoa precisa saber fazer e o que a pessoa precisa ser para conseguir executar isso. E tudo isso, pessoal, tudo isso aqui te dá base para que você possa, com mais clareza, avaliar desempenho e desenvolver as pessoas, se tornar um treinador. Mas isso é papo para uma outra aula. Isso é papo para uma outra conversa. O que eu quero fazer agora é te mostrar na prática como isso funciona. O que eu quero fazer agora é te mostrar como que tudo isso que eu te falei até aqui se traduz para a realidade. Como que isso aqui se torna algo tangível. Então, para isso, vou compartilhar aqui a minha tela novamente. Tomar um gole d'água. E eu vou abrir aqui a minha DRD, pessoal, para mostrar para vocês. Olha, eu já uso essa ferramenta do painel RPC desde 2022. E aí eu vou te mostrar aqui. Vamos lá, como é que isso se traduz na realidade aqui de cada função? Primeiro, a minha função aqui é gestão executiva, né, e produto. É o meu painel RPC. Painel RPC não do Ivan, tá? O Ivan porque sou eu que estou nessa função aqui hoje, mas poderia ser outra pessoa, alguém que assumir essa função, pode mudar o nome aqui, mas o que precisa ser feito tende a ser padrão para cada função, ou muito parecido a depender do nível de senioridade ou de como a função foi concebida. Como é que isso começa? Começa com as informações gerais, organização, data, nome, cargo, posição e o departamento. Maravilha. Depois a gente tem a visão da organização, a missão da organização, os valores corporativos, todos eles, os motivos para ação se você tiver. Tem que estar aqui. Os motivos para ação e as atitudes e comportamentos. Essas aqui são os da Behave. Em outra aula eu posso te mostrar como que isso aqui é no completo. Uma coisa que eu sugiro também é você colocar um BHAG pessoal, que é um Big Ambitious Audacious Goal, uma meta grande, audaciosa de longo prazo. Então, cara, essa aqui é a minha meta de 5 anos, 5, 10 anos. Eu quero chegar nisso. Depois, temos o objetivo do cargo. Então vejam, o exemplo de objetivo do cargo: garantir a expansão da Behavior Educação, assegurando a integração de pessoas capazes de cumprir com o nosso propósito, de entregar um processo que contribua para que lideranças dos nossos clientes tenham êxito na sua função de gerir, inspirar, engajar suas equipes com a visão, missão e valores da empresa por meio do exemplo, para que as suas equipes sejam orientadas a resultado e reconhecidas por sua performance. Depois, tem o compromisso. Assegurar a entrega de volume projetadas de turmas no ano. Frase mais simples, mas é com aquilo que eu estou comprometido. Talvez naquele ano, porque eu faço todo ano uma atualização no meu. E depois, time, a gente tem as áreas-chave. Esse ano, pela primeira vez, eu fiz as áreas-chave divididas por quarter, porque tivemos algumas alterações, a empresa está crescendo, modelo startup, é o primeiro 6 meses agora de empresa, então, cara, acontece, o primeiro quarto a gente praticamente não atuou só em março mais ou menos, e no segundo quarto que a empresa começou efetivamente. E aí, vou pegar aqui o exemplo mais recente para a gente trabalhar, que é o Q4. Então, olha só, as áreas-chave que a minha função me incumbe de ser responsável: vendas e montagem de turmas, marketing financeiro, CS/instrução, produto, people e performance, que é o RH, né? Só que eu não gosto de falar RH, e autodesenvolvimento.
Então vamos lá, em vendas e montagem de turma. O que eu preciso garantir? Tá aqui. Dentro do Q4 é isso que eu preciso garantir. É um resuminho. Que tipo de resultado eu preciso ter? Tá aqui o resultado que eu preciso ter dentro desse quarter. É isso aqui, esse é o meu resultado do quarter. Eu preciso fazer isso aqui. E é isso aqui que eu preciso fazer. Se eu quiser ser mais específico aqui, eu posso botar também que é cada um a 30k. E aqui que é cada um a 50k. Mais específico. Quanto mais específico aqui, melhor. Para não ter diz que me disse. Legal? Tá aqui o resultado, tá descrito. Depois é o que eu preciso fazer. Tá aqui o que eu preciso fazer. Pelo menos é o que eu mapeei já previamente. As ações necessárias a serem feitas para que eu alcance esse resultado. E por fim, o ser. Os conhecimentos, habilidades e atitudes. Que é o que eu preciso saber, o que eu preciso saber fazer e o que eu preciso ser. Quais são as atitudes que no meu dia a dia eu preciso carregar comigo. E eu, particularmente, olho todo santo dia para isso aqui, turma. Todo santo dia eu venho aqui e dou uma olhada nessas atitudes e eu mesmo me pergunto, será que eu estou tendo essas atitudes? Será que eu estou carregando isso aqui comigo? Será que do que eu coloquei aqui não está faltando alguma coisa? Ou será que eu não tenho que desenvolver alguma coisa a mais aqui? Talvez lidar com desafios? Faz sentido? E tá tudo aí, tá tudo bem mapeado para cada área-chave, o que é esperado, o que precisa ser feito, tá muitíssimo claro. O que eu preciso em cada área dentro do quarter para que eu alcance o objetivo do meu cargo. Assim como as outras pessoas também têm aquilo que elas precisam fazer para que elas alcancem o seu objetivo dentro do seu cargo, contribuindo para que a empresa como um todo alcance o seu planejamento estratégico do ano. E veja, turma, isso aqui depois eu divido em uma lista de projeto mensal. O que é uma lista de projeto mensal? É o que, mês a mês, eu preciso fazer em cada área-chave. Então, olha, por exemplo, em fevereiro, em abril, tá aqui as coisas que eu preciso fazer. Depois de 15 dias, algumas observações. Então, isso aqui, quando eu estou com o meu time, eu sento com cada pessoa, faço um one-on-one e a gente discute sobre como é que está o resultado. Depois eu vou contar para vocês como que faz isso aqui, que é a aula sobre treinando, desenvolvendo competências extraordinárias em pessoas comuns. Vai ser esse o nome da aula. E depois, no final do mês, a gente coloca aqui o que foi feito, o que não foi feito e agora, o que aprendemos com isso. Curiosamente, em abril, esse foi o mês que, na área de vendas, eu não cumpri nada do que eu tinha colocado aqui como objetivo. Nada. Péssimo. E aqui tá o porquê. Aqui tá os aprendizados em relação a isso. E é brutalmente honesto. Inclusive, eu estou sendo brutalmente honesto com vocês. Eu falhei aqui no mês de abril. Falhei. Cada área-chave tem isso bem estabelecido. Cada uma delas. 100%. Inclusive, ó, mês 9, aí, mês passado. Mês 10, que está em andamento. Olha aí. Mês mais atual. Tá aqui, ó. Tudo está sendo feito dessa forma. Isso me dá um controle absurdo sobre a minha performance, mas também dá um controle gigantesco, turma. Gigantesco. Sobre cada pessoa do time. E não é aquele controle que a pessoa ela sente que está sendo microgerenciada. Não, não, não. É aquele controle em que a pessoa sente que tem autonomia para entregar o resultado que precisa e pode contar com alguém para ajudar. Pode contar para alguém, com alguém que vai impulsionar ela a entregar esse resultado. Porque esse é o papel do líder. Esse é um dos, melhor dizendo, papéis do líder. Estar disponível para ajudar as pessoas a entregarem o seu melhor. E essa ferramenta que a gente falou hoje aqui do painel RPC, sem margem nenhuma para dúvidas, é algo que desde 2022 eu venho aplicando, não só para mim, para o meu time, para minha empresa, mas para muitas empresas da nossa consultoria. E os resultados disso aqui, quando implementados, são surreais. A questão é, eu volto para aquela parte chata para fechar essa aula de hoje. Isso aqui precisa ser implementado.
É simples de fazer, mas não é fácil, é trabalhoso. Mas ser profissional, ser bom, ser acima da média é trabalhoso. Se você quer ser acima da média, se você quer ter mais liberdade do que a média tem, se você quer ter um time melhor do que a média tem, você precisa de recursos que a média não tem e você precisa fazer esforços que a média não faz. É isso que te leva a ser acima da média. E se você está atrás, por exemplo, se você olha para um concorrente, você percebe que você está atrás, você tem que fazer o dobro de esforço do que ele está fazendo para você ter chance de chegar nele. Faz sentido? É isso para a aula de hoje, turma. Espero que tenha agregado a vocês esse conteúdo. Esse painel RPC, a estrutura, vocês já têm toda aí. Se vocês quiserem ir um passinho além e ter o material pronto, eu te convido para participar de uma das nossas turmas do programa de maestria em liderança da Behavior, que entrega não só isso, mas uma centena de outros recursos que vão te ajudar a extrair o melhor da performance do teu time, a criar uma estrutura completa de gestão de performance, que sem sombra de dúvidas, em 6 meses, te tira de operação, pelo menos em 60%, 70% do tempo. E se você está no início do negócio, momento em que você, se é founder, está na frente, que ainda não tem muitas pessoas e recursos, você precisa estar com a mão na massa, esse é um programa que em 6 meses vai te ajudar a alavancar a empresa a ponto de você começar a fazer esses movimentos de se tornar estratégico. Nós já temos mais de 500 pessoas. O NPS se aproxima de 100%, o CSAT é 100%. E a gente já tem muitos cases catalogados, como você vai poder conferir se você acessar aqui na descrição o link do nosso site para pegar mais informações sobre o programa. Meu nome é Ivan Brinkman, sou founder da Behavior Educação e nós inspiramos líderes a liderarem o presente e inspirarem o futuro. Um abraço.